Oi, vídeo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, eu me chamo Júlia, tenho 21 anos, eu sou filha de Deus, esposa e mãe. Tô aqui fazendo esse vídeo, conversando com vocês tô na sacada da minha casa, aqui no sofá. E durante essa semana eu vim refletindo algumas coisas e eu quero compartilhar isso com você. Quantas vezes a gente não pede um sinal para Deus, a gente não pede uma resposta, a gente não pede, ai, Deus fala comigo, e a gente fica esperando naquela expectativa de ser algo grandioso, algo profético, algo profundo, algo sobrenatural, e Deus também age no sobrenatural, mas acima de tudo, Deus é um Deus de detalhes, Deus é o Deus do seu dia a dia, Ele está contigo no seu dia a dia. Então, ele fala com você através das pessoas que trabalham com você. Ele fala com você através dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus familiares, de quem mora com você. Então, eu te convido a abrir o seu coração. Abra o seu coração para os planos que Deus tem para você. Abra o seu coração para viver um dia a dia fora do automático, para escutar quem está com você e perceber se isso talvez não está te barrando. Como assim, Júlia? Às vezes você pediu um sinal, pediu uma resposta, precisa tomar uma decisão e sem querer no seu dia alguém fala algo para você, ou você vive, passa por algo que te traz essa resposta, te traz essa decisão. E se você não estiver atento aos detalhes que Deus trabalha, atento aos detalhes onde Deus age, você vai passar desapercebido e vai falar: poxa, Deus, por que você não me responde? Por que Deus não fala comigo? E Ele fala. Olha só, Ele fala com você. Ele fala com você no seu dia a dia. Ele fala com você através de quem mora com você. Ele fala com você através de quem está no serviço com você. Ele fala com você o tempo todo. Basta você ouvir, basta você estar atento aos detalhes do seu dia. Não viva uma vida no automático, no piloto automático. Viva uma vida presente, intencionalmente presente naquele tempo. Deus fala com você. E outra coisa que eu queria trazer, sobre viver presente. Muitas vezes a gente tá Eu adoro, deixa eu contextualizar. Eu adoro colocar minha filha pra dormir à noite. Adoro mesmo. Porque é um momento onde eu não mexo no meu celular, onde eu não tenho nada além de aquele momento com a minha filha, no escurinho. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque é onde eu começo a pensar. É onde eu desligo do externo, da bagunça. Ai, meu Deus, eu preciso arrumar aqui, eu preciso fazer isso, né? Eu desligo. Eu tô naquele momento. Ali é o que eu preciso fazer ali e agora, naquele momento. E eu vivo aquele momento com a minha filha, pensando em coisas mais profundas, não tão rasas. E eu gosto muito. E por que não trazer isso pro nosso dia a dia? Por que não trazer isso na nossa rotina, né? No sentido de, ao invés de ser só ali à noite num quarto, por que eu não trago isso pro meu dia? Por que eu não paro e fico refletindo um tempo e desfruto desse tempo? A gente tá tão na correria, a gente tá vivendo num mundo que tá tudo tão rápido, e aí a gente quer informação rápido e a nossa cabeça não para, mas ei, descansa seu coração. Senta, desfruta um tempo. Fica conversando com você mesmo, conversando com Deus. Desfruta esse tempo, sabe? Agora, por exemplo, eu tô desfrutando do meu tempo. Minha filha tá dormindo. E sim, eu tenho muitas coisas em casa pra fazer. Mas eu decidi que hoje eu vou desfrutar do meu tempo aqui na sacada e conversando. Conversando com Deus, conversando com você, conversando comigo mesma e gravando essa jornada muito louca. Então, eu te convido a fazer isso. Faça isso. Olhe pra você, desfrute do seu tempo, se desligue das tarefas, tira, sei lá, 2% do seu dia, 1% do seu dia. 1% do seu dia é mais ou menos uns 15 minutos. Tira 1% do seu dia, 2%, 30 minutos. Nossa, maravilhoso. Pra você, desfruta. Você precisa disso. Principalmente você, mulher. Você precisa disso. Nossa energia feminina precisa desse desfrute. Precisa desse momento. A gente precisa desligar das coisas e viver o agora. Viver o presente, viver o momento. E desfrutar. Aproveitar. Sem ficar pensando na roupa, sem ficar pensando no que você precisa varrer, limpar, colocar no lugar. Cara, minha casa ali, atrás,
tá uma loucura, preciso fazer muitas coisas. Mas eu tô tão em paz, é um momento tão gostoso. E eu te convido a fazer isso. Outra coisa também, eu quero trazer pra você algo que aconteceu comigo esses dias. Eu estava em um Uber e foi bem legal. Eu gosto bastante de conversar e trazer aquilo que faz sentido pra mim, com os meus princípios para as pessoas. E aí eu tava conversando com esse Uber e ele disse assim que ele não... depois de toda uma super conversa, ele disse que pra ele não fazia sentido prosperidade financeira, especificamente, porque na Bíblia diz pra gente não acumular tesouros nessa terra, e Jesus pra ele foi uma pessoa que não foi próspera, porque ele passou por aqui e ele não tinha riquezas acumuladas, né? E aí eu trouxe uma outra visão pra ele, né? Perguntei se eu podia apresentar uma outra visão, apresentar aquilo que eu acredito, e ele disse que sim. E pra mim, Jesus foi o homem mais próspero que passou nessa terra. Que a prosperidade nada mais é do que a ausência da ausência. E Jesus, ele não teve falta de nada. Jesus, ele tinha o que comer, o que vestir, onde morar, mesmo não tendo um lugar fixo. Ele teve amigos, ele teve conselheiros, ele teve o Deus Pai em todo o tempo. Ele tinha um físico maravilhoso porque ele não parava. Então, assim, se a gente pensar em todas as áreas da nossa vida, né? Mental, espiritual, emocional, relacionamento, físico, financeiro e propósito, a gente pensa em cada área da nossa vida. A prosperidade é em cada área, ela não é só financeira, sabe? Então a prosperidade no mental, no físico, no emocional, em relacionamentos, em financeiro também, em propósito, em algum que eu esqueci, mas ela é em todas as áreas. E a prosperidade nada mais é do que a ausência da ausência, né? É você não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. Quando a gente tem uma mente escassa, ou até uma mente que vive no piloto automático, a gente começa a perceber tudo que falta. Como assim? Eu cheguei numa festa de final de ano. Tem lá, cada um traz o seu prato, né? Aí aquela mesa farta de comida. E aí você olha e fala, ué, ninguém trouxe maionese? A mesa farta. E você olha a falta. Ninguém trouxe maionese. Ninguém trouxe a farofa. Ninguém não trouxeram isso, não trouxeram aquilo. E a mesa farta. E a primeira coisa que você faz, foca no que faltou. Isso é escassez. A escassez, ela te traz essa mentalidade de tudo que tá faltando. Sabe, no seu dia a dia, você recebe um carinho da sua esposa, você recebe uma atenção, você recebe tudo, sim, de maravilhoso. E você também recebe a parte ruim, né? Porque quando você convive, você também tem a parte ruim, que é o estresse, a raiva, a braveza, o nervoso, o cansaço, a exaustão, enfim. E aí, quando você foca, por exemplo, quando ela tá exausta. Se o Igor focasse, vou pegar eu como exemplo, quando eu tô exausta, se o Igor focasse só em quando eu estou exausta, ia parecer que, meu Deus, eu sou péssimo. E nós temos nossos dias bons, dias ruins, não dias, mas momentos, né? Ruins, momentos bons. E isso, principalmente para quem mora com a gente, percebe. Então, para casais em específico, para famílias em específico que também estão vendo esse vídeo, preste atenção se você não tem focado só no que falta dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus negócios, porque talvez isso esteja atraindo escassez. E aí é onde traz também falta de recursos, falta de visão para a família, falta de ação para a família, falta. A escassez, ela vai atrair a falta. Tudo que você foca, cresce. Então, se você focar naquilo que está faltando, vai faltar mais um monte de coisa na sua vida. Mas se você focar naquilo que é bom, naquilo que é maravilhoso, naquilo que é grandioso, você vai atrair tudo que é bom, maravilhoso e grandioso para sua vida. Entende? Então a prosperidade é isso, é você mudar a sua visão. É você perceber que, de fato, existem as faltas?
Sim, mas você preferir olhar para aquilo que é bom, para aquilo que vale a pena, entendeu? E voltando à história do Uber, eu trouxe para ele alguns pontos, né, sobre Jesus, prosperidade. E aí, conversando com ele, ele me disse que ele não acreditava na prosperidade financeira, não que ele não acreditava, mas que não fazia sentido para ele, na realidade dele, porque ele veio de lugares onde ele conheceu pessoas muito grandes e ele viu essas pessoas grandes fazendo muita cagada com o dinheiro, assim. E coisas que não eram boas, né? E aí ele disse que então para ele não fazia sentido. E aí eu trouxe para ele uma outra visão, que então justamente por ele ter essa consciência, ele precisava ser quem ia fazer muito dinheiro. Ele precisava ser muito próspero financeiramente, fisicamente, em todas as áreas da vida. Por quê? Porque ele tem uma visão diferente. Ele vai agir certo, ele vai agir corretamente, com os princípios, com aquilo que a gente tem como princípios cristãos. Se para ele aquilo era errado, e realmente uma pessoa que, por exemplo, pega o dinheiro do outro e faz, enfim, né? Não é o caso, mas se para ele aquela visão era errada de os ricos são gananciosos e eles não doam, só pegam para eles, ou ainda roubam aquele dinheiro que nem deles é. Então, ele tem essa visão do errado. Então, ele precisa ser uma pessoa próspera, porque o dinheiro na mão dele vai ser munição para o reino. Entende? Quando você faz muito dinheiro, você alcança muito mais pessoas, você alcança muito mais lugares. E aí o dinheiro vira a sua munição. Para quê, Júlia? Munição para quê? Para expandir com a palavra, para trazer alimento para quem não tem, para trazer casas para quem não tem, para trazer um simples banho para quem não tem. Então o seu dinheiro ele pode ser munição para muita coisa, sabe? E isso eu trago também na maternidade, por exemplo, que acontece muito. Ah, não vou colocar filhos no mundo, porque esse mundo tá uma loucura, você já viu? Nossa, como que as crianças estão e nananã. Então, ou abençoados, você que tem essa consciência precisa sim trazer crianças ao mundo, precisa sim expandir a sua família, para que elas cresçam com princípios e diferente do que você enxergou nessas pessoas, os seus filhos sejam muito mais, que eles tenham mais propósito, que eles tenham mais intenção em estar aqui e não apenas estar aqui no mundo e é isso. Inclusive quero trazer esse ponto. A maternidade, ela é muito mais do que criar filhos, ela é um chamado espiritual. Como assim, Júlia? Deixa a moto passar que eu acho que vocês escutam. A maternidade, ela é muito mais do que criar filhos. Ela é muito mais do que educar filhos, do que criar crianças, do que corrigir, do que contornar uma birra, enfim. Ela é muito mais do que isso, ela é um chamado espiritual. Ela é a criação de caráter. E muito mais do que isso, teu filho veio ao mundo não para você, não por você, mas pelo reino do Senhor. Então você precisa criar ele baseado nisso. O propósito do seu filho é baseado no que Deus tem para ele, não nos teus sonhos para ele. Você não pode transferir para os seus filhos os seus sonhos e nem as suas frustrações, porque os seus filhos não são seus e eles não são você. Entende? Então os seus filhos, eles são de Deus. Se você ainda não teve essa experiência de orar pelo seu filho, de entregar ele para o Senhor, faça isso. O teu filho não é seu. O teu filho é do reino. O teu filho é de Deus. Você vai sim criar, você vai sim amar, você vai sim acolher, você vai dar muito amor para essa criança. E vai continuar também na vida adulta, é para sempre. Mas eles não são seus. Então, o que eles estão predestinados a fazer é muito, muito, muito maior do que os seus olhos podem ver, do que a sua mente pode enxergar. Entende? Porque Deus tem para eles um plano muito maior e muito melhor. Assim como para nós. Às vezes nós temos uma meta, um sonho, e para nós é algo grandioso, mas Deus tem muito mais para você do que isso. Entende? Então, para de querer ter o controle de tudo, para de querer
cuidar de tudo, esse trabalho não é seu, isso não é sua função, isso é a função do Senhor. A sua função é sim decidir, é sim fazer acontecer, é sim cuidar, é sim acolher, mas entende que não é só você, não é um cargo pesado no seu ombro, é algo mais do que isso. Quando você entrega para Deus, você ouve a voz dele, você é guiado por ele e tudo flui muito melhor. Faz sentido para vocês? Então é isso, é sobre isso. E esse é o momento que eu gosto de ter, de ficar aqui conversando, refletindo. Eu convido você a fazer isso novamente. Convido mesmo. Talvez você não vai conseguir fazer isso todos os dias. Eu não faço isso todos os dias, de sentar aqui na minha sacada e conversar. Pega 1, 2 vezes na semana e faz. Tira esse tempinho assim, seu, sabe? Um tempo só seu. Eu sei, mães. Eu sei que passou na sua cabeça. Como que eu vou conseguir fazer isso? Coisa de criança. É possível, sim, você sabe que é. Muitas vezes, ao invés da gente ficar ali rolando o nosso feed, se a gente parar para descansar nossa mente, conversar com o Senhor, conversar com alguém de fato, conversar com nós mesmos, fazer algo, sei lá, que você gosta de fazer, sua unha, penteia o cabelo, arruma o cabelo, faz uma maquiagem, sei lá, fazer algo que você gosta. E quando você, ao invés de ficar ali nas redes sociais, tem esse tempo pra você, você vai perceber que é muito mais gostoso, né? Por quê? Porque a rede social, ela traz uma dopamina, sim, mas é uma dopamina para aquele momento, para aquilo. Quando você tem outras formas de trazer dopamina, de trazer alegria para você, de trazer descanso, desfrute para você, você vai ver que a longo prazo é melhor. Sua mente descansa, seu corpo descansa, tudo descansa, entendeu? Outra coisa que eu posso falar? Não sei. Mas esse vídeo é sobre isso. Sobre talvez você quer começar as redes sociais. Talvez você tenha algo que você sente que arde no seu coração de fazer e você ainda não fez. Eu te convido também a fazer. Júlia, mas eu não sei como. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Só faz. Só faz. Porque no caminho o Senhor vai te moldando, Ele vai te ensinando. E você pode pedir para Deus sabedoria, porque Ele pode te dar. Ele é o único que pode te dar isso, sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. Então, quando você pede para Ele, Ele vai te dar. Se você não pedir e ficar igual bobo, Ele pode ser que Ele te dê um pouco, mas você também não vai ter essa sensação, essa profundidade. Então, peça a Ele. Busque sabedoria. Busque fazer coisas que são baseadas no seu princípio, nos seus princípios, e não só coisas supérfluas, momentâneas. E é isso. E apenas comece. Comece com o que você tem, faça com o que você tem. Muitas vezes a condição que você tem não é favorável, pode não parecer favorável, mas é a condição que você tem naquele momento. Então, você vai fazer com a condição que você tem naquele momento. Você não vai inventar coisas mirabolantes e, meu Deus, faz com o que você tem. Começa com o que você tem, faz com o que você tem. A condição, ela pode definir o jeito que você vai fazer aquilo. Pode definir como você vai fazer aquilo. Mas você entende que você vai fazer mesmo assim, independente da sua condição? Entende? Então, faça hoje e não deixe pra amanhã, sabe? Não faz essa cagada. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Começa hoje, faça hoje, com o que você tem, na condição que você tem. Se a condição que você tem é sentar no cantinho da sua sacada, de costas pro seu sofá,
faz. Se a condição que você tem é gravar na mão enquanto você anda na rua, faz. Se a condição que você tem é passar a mensagem boca a boca enquanto você está no Uber, faz. Faz aquilo que Deus tem pra você. E olha só, conversando com você agora, eu percebo que há muitas formas de fazer. E a gente precisa fazer. Independente de como, independente de onde. Faça o que você está no mundo para fazer. Viva o seu propósito. Muitas vezes a gente olha para essa frase, viva o seu propósito, e fala, meu Deus, que coisa linda, e é algo gigantesco, e nananã, e lindo e maravilhoso. Mas e no seu cotidiano, no seu dia a dia, hoje? Como que você tem vivido o seu propósito hoje? Júlia, o meu propósito é, sei lá, subir num palco e palestrar para 50 mil mulheres. Esse é meu propósito. Legal, muito legal o teu propósito. Lindo. Mas o que você tá fazendo hoje? Com o que você tem hoje? Hoje você tem 50 mil mulheres? Não tem, amada. Então você vai fazer o quê com o que você tem hoje? Ah, eu vou ali no Uber. Vou quietinho o caminho todo. Por que tu não usa esse caminho do Uber pra trazer uma palavra, pra trazer um ânimo, pra trazer um, sei lá, um gás, um combustível, pra trazer a palavra do Senhor pra aquela pessoa dentro do Uber? Ah, porque eu vou encontrar minhas amigas hoje à tarde, a gente vai tomar um café. Usa desse momento pra trazer a palavra, pra fazer aquilo que você sente que é pra você fazer. Ah, porque eu tô andando na rua, do nada passou isso aqui na minha cabeça. Pega o teu celular, grava e posta. Entendeu? É isso. É sobre isso. E não deixa acumular ideias, não deixa acumular vontades, não deixa acumular direções que o Senhor te dá. Não deixa acumular. Não faça isso. Isso vai atrasar o seu crescimento. Cada vez mais. Júlia, mas... Ai, que vergonha. Ai, que mico. Ai, que humilhação fazer isso. Deixa eu te contar uma coisa. Quem tem medo do ridículo não prospera. Quem tem vergonha do ridículo não prospera. Meu Deus, que ridículo isso. Quer ver? Eu fui casar. Quando eu e o Igor fomos casar, nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos mesmo. A gente não conseguia fechar um lugar que custava 18, acho que era 18 mil reais, 17, 18 mil reais. E tinha, assim, quase tudo incluso. Quase tudo incluso. E era 17, 18 mil reais. A gente não tinha condição de pagar. Era tudo. Era pronto. Pronto. A gente não tinha condições de pagar. A gente foi embora do lugar e a gente não tinha gostado tanto. Não foi um lugar que tocou no nosso coração, que queimou o nosso coração. A gente foi embora e pensando, meu Deus, a gente não tem condição de pagar nem esse lugar. Imagina, sei lá. Olha só. Acabou minha bateria. Maria Alice acabou de acordar. Mas eu preciso finalizar esse vídeo com você. Bom, quem tem medo do ridículo, não prospera. Quem tem vergonha do ridículo, não prospera. Quanto mais você adiar, fazer o que precisa ser feito, mais vai atrasar o seu crescimento, né? E aí falei do casamento, enfim. Nós não tínhamos dinheiro e voltamos pra casa. Eu voltei pra casa arrasada. Não sabia o que eu ia fazer, como que eu ia casar. E aí Deus colocou no meu coração para que eu vendesse paçoca na rua. E aí você pode pensar, ou alguém pode pensar, meu Deus, que ridículo, né? Vender paçoca. Nossa, vão vender paçoca na rua. E, gente, eu tive vergonha por um tempo, mas eu fiz. Eu comecei, se eu tiver foto e lembrar, eu vou por aqui. Eu comecei com um papel escrito à mão. Depois eu comprei um plastificado. E assim eu fui crescendo e ajeitando mais coisas. E aí evoluiu da paçoca pra Fini também. Enfim. E nós casamos em um lugar lindo, maravilhoso. Que foi bem mais que 17 mil reais. Só o espaço. E é isso que eu quero te dizer e te trazer. Para que você não fique adiando
aquilo que Deus mandou você fazer, para que você não fique esperando condições melhores. Comece com o que você tem e faça com o que você tem. A sua condição, ela pode sim definir que jeito que você vai, mas que você vai e você precisa fazer. Esse foi o Conversando de hoje. Eu desejo que tenha trago algo para vocês. Para mim trouxe, por incrível que pareça. Para mim trouxe muitas coisas. E agora eu vou lá buscar a minha princesa, que tá aqui brincando no berço. Vou dar o lanchinho da tarde e arrumar as coisas, como eu falei para vocês, ó lá. Mas é isso. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!